Olá amigos, eu sou Fábio Matos e vocês estão no canal Reflexões da Razão. Já faz um bom tempo, né, que eu não faço vídeo e hoje eu estou aqui porque eu estou com uma reflexão na cabeça já faz alguns dias, né, e eu querendo tirar um dia para fazer esse vídeo, né, para passar para vocês essa reflexão, né, que me veio à mente, acho que faz uns 20 dias mais ou menos. Inclusive eu até debati com um crente, né, que estava pregando no metrô num dia que eu voltei do trabalho, esqueço o nome dele agora, muito simpático, muito educado, né, e eu comecei a conversar com ele, né, puxei conversa com ele sobre o que ele estava pregando, né, e aí ele me pagou um café, foi bem interessante isso, né, ele é um cara tranquilo, sabe, eu não vi fanatismo nele, né, e me senti à vontade, e fiz algumas perguntas a ele, e ele gostou das perguntas e até que ele me convidou para a gente tomar um café, terminou ele e eu passei para ele, que é o que eu sempre gosto de passar, é a ideia de que nós não somos devassos, né? Nós não somos perigosos, não somos o inimigo, né? Nós não somos o diabo propriamente dito, como algumas igrejas tentam passar, né? Para seus membros, né? De que o ateu, o agnóstico, as pessoas que não acreditam no Deus do judaico-cristão, elas são, né? E eu tento sempre passar, a mensagem que eu tento passar quando eu converso com um crente é essa, né? Você fazer elas pensar diferente é muito difícil, é muito complicado, e dependendo do grau de fanatismo, né? Nem todos, quer dizer que nem todos são fanáticos, né? Você não consegue mesmo. Mas a ideia que eu tento passar é essa, né? Que nós não somos pessoas perigosas, somos pessoas normais, né? Que cidadãos normais, que pagamos nossos impostos, né? E que queremos o bem de todos. Mas o assunto foi o que vinha me incomodando há algum tempo, né? E que eu conversei com ele. E quando foi agora à tarde, eu estava fazendo esse vídeo já há um bom tempo, né? E quando foi agora à tarde, essa tarde de domingo, eu vi um vídeo de Antônio Miranda, né? Ele lançou um vídeo chamado Como Provar a Existência de Algo e Demonstrar que Deus Não Existe. E aí ele estava falando de outras coisas, mas aí ele tocou num assunto que era justamente isso que vinha me perturbando já há alguns dias, né, que eu estava para fazer esse vídeo e não fiz. Era justamente sobre a ideia de como um ser perfeito, né, um ser todo-poderoso, ele, o que passou na cabeça dele, na mente dele, de criar seres imperfeitos como nós, né? Seres falhos, né? Seres que desagradam a ele o tempo todo, né? Porque segundo os cristãos, né? Os religiosos em modo geral, né? Nós desagradamos a Deus, né? É uma criação que desagradou, né? Aí me veio à mente o seguinte, né? Por que Deus tem tanto trabalho com a gente, né? Ele criou a gente inferior, que nos criou seres com a capacidade de errar, de fazer o diabo que você vê o ser humano fazendo aí, né? E ele não, né? Ele é um ser perfeito, ele seria um modelo, né? Ele seria um modelo de criação perfeita, né? Aí eu cheguei à conclusão seguinte: por que é então que ele não nos criou deuses também, né? Ao invés de criar humanos, seres falhos como nós somos, né? E que desagradam tanto a ele, né? Como os religiosos dizem, nós desagradamos tanto a Deus, damos tanto decepção, né? A ponto dele ter destruído no dilúvio, entende? E que vai destruir aqui também na segunda vinda do seu filho, né? E tudo mais. Por que ele teve essa capacidade, né? Essa ideia, né? De criar seres como nós, que ia dar tanto trabalho, tanta decepção para ele, né? E não nos criou como ele, né? Já que ele seria o modelo, né? Ele não seria um modelo de perfeição, né? Ele seria um ser que não erra, é um ser incorruptível, né? Que outra coisa também, os poderes, os superpoderes que ele tem, né? E a gente aqui vive na miserabilidade da realidade, né? E ele, um ser com tantos poderes, não delegou nada para a gente, né? Ele basta o querer dele, né? Os crentes dizem que
que ele criou tudo isso aqui, todo esse universo com apenas o querer, né? Ele quis, ele pensou, ele imaginou, ele fez, né? Então a gente imagina também assim um Deus, um ser que é todo poderoso, né? Basta ele querer, ele tem as coisas, nada o atinge, né? Nenhuma mal o atinge, ele não precisa trabalhar, né? A doença não atinge a ele, né? O ladrão, o bandido, o assassino, o estuprador, né? Que nos espera nas esquinas, que os nossos filhos, as nossas mulheres, entende? Nós vivemos aqui atormentados, né? Então nada disso atinge a doença, o câncer, né? Essa é a Covid-19, tantos e tantos males que nos atingem, né? Nada atinge esse ser todo-poderoso, né, que nos criou, né? E mesmo que o atinja, né, ele consegue afastar de imediato, né? Seria essa a ideia, né? Mas acredito que apenas pensando, né, que a gente sabe que essas coisas não existem, né? Isso não atinge ele, porque isso vem dele mesmo, né? Porque tudo na verdade vem dele, segundo o livro sagrado, né? Então assim, uma das questões seria essa: por que ele não nos criou deuses iguais a ele? Porque hoje ele não estaria se decepcionando, não estaria entristecido, não estaria enfurecido, tendo que destruir a humanidade, né? Tendo que destruir sua própria criação, né? Em que os crentes dizem que isso entristeceu muito a ele, né? Tendo que criar um inferno para torturar eternamente essas criaturas, entende? E por que ele já não pulou essa etapa, né? Que é uma etapa que ele, assim, quando ele viu que o ser humano seria uma criação falha, uma criação fadada à desgraça, à falência, né? Uma coisa que não daria certo, né? Então por que ele não abandonou essa ideia, né? E nos criou deuses iguais a ele? Aí eu me lembro que o crente diz assim: ele até criou um que era igual a ele, e esse um teve inveja, sentiu inveja dele, então ele não criou. Ele não criou, ele estava se referindo a Satanás, né, ao diabo, né? Eu digo, então ele não criou igual a ele. Porque senão você está dizendo que Deus também sentiria inveja, né? Deus poderia sentir inveja, poderia matar, roubar, né, mentir, como vocês dizem que o diabo faz, né? Que o diabo é o pai da mentira, de toda essa desgraça que está havendo no mundo é o diabo. Quer dizer, então o diabo é uma criação dele. Então se Deus criou o diabo igual a ele, então quer dizer que Deus pode fazer tudo isso também, né? Ele não é esse ser perfeito, esse ser que não erra, que não falha. Ele poderia também vir a errar como o diabo, né? E como nós também, né? Eu digo assim, se ele tivesse nos feito iguais a ele, né? Ele não teria problema nenhum, ninguém estava tudo bem. Nós hoje, ao invés de nós hoje estaríamos criando universos, estaríamos criando outros deuses, entende? E a alegria seria a plenitude, em vez da gente estar criando problemas uns para os outros, né? Criando filhos dos outros, né? Nós estaremos criando universos, deuses, também estaremos criando as mesmas coisas, né? Não seríamos corruptíveis, não adoeceríamos, não morreríamos, não sentiríamos dor, né? Então pouparia, né? todo esse problema que ia dar a ele, né? Essa dor de cabeça a ele, né? E essas decepções que ele diz que tem, que a Bíblia relata, que ele se decepcionava com a gente, né? Então era isso foi isso que eu questionei a mim mesmo primeiro, né? E ao crente que eu conversei com ele, né? Também, assim como o Antônio falou no vídeo dele, né? Me veio à mente que não faz sentido, né? Um ser todo-poderoso, um ser que conhece tudo que é bom, sabe o que é bom, o que é perfeito, né? Nos criar de forma imperfeita e a gente ir paulatinamente nos tornando bons, entende? Seres melhores, mas nunca chegaríamos à perfeição como ele supostamente é, né? Então sempre teríamos problemas, sempre daríamos problema uns para os outros, né? Então seria uma coisa assim que, se ele já conhece, né, como seria o bom, o ideal, né, ele já deveria ter feito dessa forma, né? Como nós, né? Se a gente sabe fazer uma coisa bem feita, né, eu sei o caminho de fazer uma coisa bem feita, né, eu sei toda a receita porque eu já fiz antes, né, eu já fiz várias vezes, já repeti. Por que é que eu vou fazer ela mal feita, né,
falha, né? Para depois, lá na frente, eu fazer a coisa bem feita, a coisa como eu sei que saberia que ia dar certo. Né? Essa é a ideia do céu, né? Da perfeição, do lugar, né? onde os seres, né? que não são os humanos, né? Parece que eu não conheço bem dessa parte da Bíblia, mas parece que a Bíblia fala que nós seremos despidos desse corpo, né? Esse corpo humano, né? E estaremos lá, talvez em forma espiritual, né? Nesse lugar, nesse céu, porque justamente não haveria corrupção, não haveria fome, miséria, doença, né? Então nenhum mal nos atingiria dessa forma e nós não praticaríamos o mal uns aos outros, né? Então, assim, se há essa possibilidade, se há essa ideia desse lugar, porque ele não já fez antes? Eu já questionei isso em outros vídeos, né? E muitos de nós também questionam isso, né? Se há essa possibilidade, se existe esse meio, e não é em forma humana, né? Porque a forma humana não teria condições, né? É tanto que Deus, ele não tem a forma humana, né? Inclusive até Jesus, né, segundo eles, né, que é um Deus, né, que assumiu a forma humana, né, se fez carne entre nós, né, ele tem até falhas, né, ele tem suas falhas quando ele questiona o próprio Deus, né, Pai, por que me abandonaste, né? Aquela passagem também que ele chuta a barraca dos vendilhões em frente ao templo, quer dizer que ele perde a cabeça, entende? Então, quer dizer, até o Deus, quando se tem a forma humana, ele comete erros, ele comete falhas. Quer dizer, teoricamente, só não as pessoas só não cometeriam erros, né, e falhas se não tivesse nessa forma humana. Teriam que estar em outra forma, que eu não poderia dizer qual é, que eles dizem que é a forma espiritual, né, e que essa seria a forma perfeita. Né? E, então, por que eu questiono justamente isso? Por que ele já não fez nessa forma perfeita? Né? Ele primeiro fez a forma errada e em sua onisciência, sabendo que não ia dar certo, e por pior dos absurdos, que ia ocasionar grandes sofrimentos a inocentes, né? A pessoas inocentes. E mesmo assim ele fez, sabendo que o projeto não ia dar certo desde o início, né? E que ele sabe qual é o projeto que dá certo. Né? Que segundo eles dizem, né? O projeto céu, né? O projeto paraíso é onde tudo vai dar certo, tudo vai estar perfeito, tá? Nada mais vai atingir fome, doença, inveja, nada disso. Nós vamos ser desprovidos de tudo isso. Ele vai ter isso até ele vai tirar o chipzinho da maldade, o chipzinho da inveja, né, que tem dentro da gente, né? O desejo. Como é que vai ficar o desejo, né? A gente não vai ter esses desejos que nós temos, que também provoca tantos problemas, né? Essa nossa insaciedade, né? A gente querer sempre mais e querer. Aí ele disse que nós não íamos ter esses desejos porque nós íamos estar perante Deus, perante Jesus. Ele já não se encontra entre nós, né? Pela sua onipresença, Deus não está entre nós, né? Então, inclusive eu não lembrei, depois foi que eu lembrei que no paraíso de Adão e Eva, Deus também não passeava, né? Segundo a Bíblia, ele passeava no paraíso, ele andava por ali entre os animais e no meio de Adão e Eva também. E ali também foi possível se cometer um pecado, né? Foi possível até ele colocar o diabo ali, permitir que o diabo circulasse ali no paraíso. Eu não entendo como é que se cria um paraíso e se coloca um ser maléfico, né? Mas foi possível nesse paraíso desse Deus. Então é uma coisa meio troncha, meio contraditória, entende? Então, meus amigos, o questionamento que eu fiz, que eu tive por esses dias foi esse, né? Resumindo, porque para poupar todo esse sofrimento, tanto para ele quanto para nós, ele deveria nos ter criado deuses iguais a ele, né? E hoje estaria todo mundo bem, todo mundo numa boa, né? Todo mundo, inclusive ele também não estaria decepcionado com a gente, né? E nem a gente com ele, né? E seria mil maravilhas, seria somente céu, paraíso, né? E sombra e água fresca, né? Era essa a reflexão que eu queria deixar a vocês nesse vídeo, né? Se vocês puderem, coloquem aí nos comentários se vocês já tiveram algum pensamento, né, assim dessa forma, alguma reflexão dessas, se já passou na cabeça de vocês. Eu gostaria muito de ler esses comentários, né? Me perdoem
a minha dificuldade em fazer vídeos, né? Eu tenho trabalhado muito, né? Meus vídeos demoram muito, né? Algumas pessoas reclamam isso e gostam das minhas reflexões, gostam dos meus pensamentos, né? Mas eu estou meio sem tempo por conta do trabalho, por conta de problemas familiares também, entende? E muitas vezes eu não estou bom, o meu humor não está bom, entende? Eu não estou afim. Eu fico vendo as lives, fico vendo os vídeos, entende? Mas não interajo mais, né? Porque eu tenho passado por alguns problemas e tenho trabalhado muito também, chego do trabalho cansado. Então, peço perdão a vocês, mas sempre vou estar aqui, viu? Sempre que eu puder. Não se surpreendam que eu vou estar, porque sempre está aparecendo pensamentos novos, entende? Basta eu sair à rua, né? Ou então conversar com alguém, né? Eu sempre vejo no meu trajeto para o trabalho, sempre tem algum crente ou outro pregando dentro do metrô, dentro do trem, né? E sempre no que eles pregam eu fico ali ouvindo, né? E sempre me vem reflexão, o que ele está dizendo, ele não está lá, e sempre vem uma reflexão e uma ideia de fazer um vídeo, né? Muitas vezes eu chamo eles para conversar, eu faço muito isso, né? Eu converso com eles, eu debato, jogo um questionamento assim para eles, entende? Mas sempre com muito respeito, entende? Porque eles estão sempre ali também, e a minha natureza é essa, eu não sou de desrespeitar ninguém, né? Eu gosto de levar a dúvida, né? Para a gente gerar um debate, né? Uma conversa sadia, né? Qualquer dia desses eu vou gravar um depoimento desse, né? Que eu sou muito tímido também e eu fico com vergonha, às vezes, de pedir a eles para gravar. Mas no mais, gente, deixo aí um forte abraço para todos, viu? E sempre que eu puder eu estarei por aqui, levando as minhas ideias para vocês, compartilhando com vocês, né? Mas gostaria muito também de ver as ideias de vocês aí nos comentários. Um forte abraço a todos.